Olá, sejam todos muito bem-vindos ao panorama das criptomoedas. No vídeo de hoje, vamos falar sobre Bitcoin, Ethereum, Matic Polygon, Solana e muito mais. Deixe nos comentários qual criptomoeda você gostaria que analisássemos no panorama de terça-feira. E não se esqueça de deixar o seu like para apoiar o canal. Antes de começarmos, quero compartilhar uma mensagem com vocês. Quem anda com os sábios será sábio, mas quem anda com os tolos acabará mal. Provérbios 13, 20. Obrigado, pessoal. Vamos começar o panorama. Fala, turminha! Muito bom dia! Que Deus possa abençoar o seu final de semana. Vamos dar início ao nosso panorama das criptomoedas. Mercadinho derreteu. E aí, mudou alguma coisa? Já era esperada essa queda? O que a gente vem conversando aí no panorama, hein? Bom, antes de começar esse vídeo, gostaria já de pedir o seu like, pedir para você se inscrever no canal, também convidar você para participar do nosso grupo gratuito. E caso tenha interesse em participar da nossa área de membros, tem bastante conteúdo legal lá, tá? Lá dentro tem 2 lives por semana, onde que todos podem solicitar moedas para análise. A gente conversa bastante lá sobre movimentos do mercado, oportunidades. E é isso. Bom, vou falar um pouquinho do Bitcoin aqui. Basicamente, tá uma bagunça a tela, né? Mas para quem vem acompanhando aí, é a sequência de panoramas, mas basicamente é uma sequência de estudos, né? Então, não tem por que a gente mudar ainda, ou mudar porque o mercado não fez nada fora do contexto que a gente não espera, né? Porque agora eu tô andando vendo por aí que a galera parece que já esperava a queda, hein, pessoal? Parece que agora o mercado começou a cair, a galera já parece que estão falando aí que sabia que o mercado voltaria também? Sei não, hein? Eu não me recordo de alguém falando, não. Além do doido aqui, né? Bom, e agora, hein, pessoal? O que a gente tem do Bitcoin? Bom, a gente tinha algumas situações lá e eu posso descartar essa situação aqui? Ainda não, porque o mercado não veio para baixo aqui, né? Tudo indica que ele vai, mas ainda não foi. Então, a gente só assina o contrato depois que pega, né? Enquanto não fizer, a gente não pega. E o que a gente tem aqui, ó? Lembra que eu falo para vocês da história do processo da acumulação, distribuição, que quando as pessoas mais novas aí tava falando assim, isso aqui é uma clara distribuição, isso aqui é claro, perdão, falei errado. Isso aqui é clara acumulação no Bitcoin, isso aqui é clara acumulação na NIR. E eu falei assim, pessoal, não caia nisso. Não tem como saber se é uma acumulação ou uma distribuição. A gente tem uma expectativa pela região que o mercado tá, mas facilmente pode se inverter. Lembram disso, né? Então, e aconteceu lá na época do Bitcoin, que foi aqui, né? Aconteceu na NIR, que eu mostrei para vocês. Então, não tem como prever. Você pode ter a melhor análise. Se o mercado reverter ali, não tem como saber. O que dá para fazer é a antecipação de um stop curto. É isso que dá para fazer no processo de acumulação e distribuição, tá? Então, isso aqui basicamente era um processo de acumulação, pessoal. Esse movimento aqui, ó, era um processo de acumulação, né? A gente pode considerar aqui do Bitcoin. Onde o mercado aqui, para vocês terem base, ó, ele confirma esse processo de acumulação aqui e vai lá fazendo o movimento. Então, estaria confirmado esse processo de acumulação que levaria o mercado lá naquela possível estrutura, aquele possível desenho lá que a gente mostrou ali na tela. Mas olha como o mercado se inverte rapidamente. E isso aqui virou o que agora? Uma distribuição. Então, isso aqui é uma causa. E isso aqui, ó, é o efeito da causa. Viu? A diferença e por que eu falo que não dá para saber? Porque eles usam o mesmo caixote para indução, então a gente nunca vai saber, só sabe depois que o mercado for mesmo, tá? E agora o que a gente tem, pessoal? Essa distribuição do gráfico de 4 horas aqui leva o Bitcoin exatamente até essas regiões aqui de baixo. E vai lá da região do 45 lá até a região de 38,40. Que é exatamente a região dos 50 e 61,8. Que é a zona de. Deixa no comentário aí pra ver quem lembra. Se é a zona do quê? Zona do quê? Se vocês estão prestando atenção aí. Hein?
Outro recadinho, pessoal, eu tinha esquecido, né? Essa semana talvez eu comece a ficar um pouco mais sumido aqui, porque começa o último curso do ano, né? Então vai ser bem corrido. Eu vou tentar não dar uma sumida, mas eu preciso priorizar o curso, né? Pra gente fazer bem certinho. Então só tô avisando mesmo, tá bom? Bom, e o que que acontece com a situação do Bitcoin? O que que a gente tem aqui como cenários, pessoal? Vamos lá. Se o Bitcoin, que nem agora aqui, ó. Vamos supor aqui, o mercado tá subindo. O mercado veio aqui e pegou a liquidez aqui do movimento e ele tá subindo. Ah, o Bitcoin pode querer subir daqui? Ele até pode. Ele pode. A gente vai comprar de jeito nenhum. Por quê? Porque é uma armadilha. Ele tá deixando aqui, ó, uma nova zona de liquidez, né? Então ele tá fazendo movimentos por partes. Mesmo que ele suba, é uma indução de movimento. Vai voltar de novo. Então, até brinquei ontem lá na carteira recomendada, falei, nossa, que demora pra fazer, pra cair, né? Daí a galera falou, tipo, por que você tá falando pra cair, né? Mas não é isso. É porque quanto antes o mercado viesse pra baixo, antes acabaria esse movimento e a gente engataria ali um processo de alta, né? Dentro das minhas expectativas. Porém, o mercado ele gosta de torturar os comprados, né? Lembra que eu falava isso pra vocês? Por quê, pessoal? Um monte já saiu, né? Mas uma boa parte do mercado comprou o Bitcoin aqui por causa do halving. E sempre falo aqui para vocês que no mercado de futuros é fácil. No mercado de futuros o cara dá uma estilingada para baixo aqui, estopa meio mundo de gente, faz uma baita liquidação e acabou. E no mercado de spot? No mercado de spot eles têm que fazer isso aqui, ó. Cansar a galera. Eles vão cansando, torturando a galera em câmera lenta aqui, tá? E o pós? O que a gente tem que prestar atenção é o pós-movimento do Bitcoin. Por quê? Se o mercado tocar na zona de manipulação, que vai lá do 38 até a região de 44, 45, que é toda essa região aqui do mercado, e ele começa a subir daqui e faz um movimento que eu tenho de expectativa da dominância do Bitcoin fazer o movimento oposto, falando isso, eu vou dar uma olhada nela que eu nem olhei ainda, para baixo, e isso vai levar as altcoins bastante para cima, certo? Mas se vocês lembrarem, eu tenho falado bastante isso lá na área de membros, sobre os movimentos parciais do mercado, né? Que eu acredito que essa alta que o mercado tende a ter em breve, né? Eu acredito que não será como a maioria das pessoas esperam, porque eu acredito que será movimentos parciais igual já está sendo. Que é, vai lá em cima, volta, vai lá em cima, volta. Mas sempre tem seu lado bom quando acontece esse tipo de movimento. Tenho explicado bastante sobre isso na área de membros. E se o mercado subir daqui, ele praticamente vai estar confirmando o que eu tenho de expectativa, tá? Então esse é o ponto que eu tô de olho no Bitcoin. Ah, e se ele subir daqui? Pessoal, se ele subir daqui, é só observar, porque esperar para fazer realizações em altcoins, porque o mercado ainda não tocou ali nas moedas que faltam tocar, né? Então tá longe. A probabilidade de ser uma armadilha é gigantesca, tá? Então o que a gente tem que ficar de olho é basicamente nessa região aqui do 44, 45 até a região de 38. Pra galera que falava que o Bitcoin nunca mais ele ia voltar abaixo de 60, tá mais fácil ele não subir assim nos 60. Eu falo pra vocês, né, pessoal? A galera queima a largada muito rápido, né? Muito fácil induzida aí no mercado. Tem que lembrar sempre que os outros caras grandões, eles não estão aqui pra dar o dinheiro mole-mole pra todo mundo, não. Muito pelo contrário. Eles estão aqui pra literalmente pegar o seu dinheiro de alguma forma. Então você tem que sim ter muito cuidado com o que você faz. Por isso que eu falo para vocês que vocês têm que ter um plano, uma estratégia correta para entrar no mercado e ser lucrativo no mercado. Não torrar toda a sua economia aqui e dar dinheiro para o mercado, beleza? Bom, vamos falar do Ethereum. Vamos lá, nossa base de mercado agora, dessa vez, está no Ethereum. Por que agora está no Ethereum? Porque quem lembra aqui da área de membros, eu falei assim que a minha base de movimento para o mercado voltar ali para baixo, quando ele estava ali em cima, seria a Chainlink. E agora? Agora é o Ethereum. Por quê? Vamos voltar à situação para vocês lembrarem a zona de manipulação. Ali do Bitcoin também. Lembre-se que o Bitcoin não é diferente de nenhum mercado não, tá pessoal? É igual a todo mundo.
Quando o Ethereum faz toda essa movimentação de captura de liquidez, o Ethereum vem exatamente na zona de manipulação, 50 e 61.8, onde o mercado deixa um novo fundo duplo. Então, quem tá lá na carteira recomendada, quem tá ali eu compartilhei com vocês ontem, eu acho, se eu não me engano, uma análise que eu tinha feito do Ethereum justamente, não, foi do Bitcoin, né? A gente tem a do Ethereum aqui na área de membros, que era basicamente ele fazer esse movimento aqui. Por quê? Porque eles acionam esse martelo aqui e depois faz esse movimento em cima do Fair Value Gap e o mercado vem para baixo. Basicamente é isso que ele está fazendo. Então, geralmente, a zona, gigantescamente, vamos dizer assim, de manipulação, tende a gerar liquidez, indução de movimento, tá? Para induzir a galera a comprar nessa região. E para que eles se utilizem dessa liquidez para depois entregar a movimentação. Teve uma vez que quando a gente estava analisando o Ethereum, e o Ethereum estava exatamente aqui nessa região. Eu fiz uma análise do Ethereum e eu falei assim, olha pessoal, do momento atual que o mercado tá, que era esse caixote em amarelo, eu falei assim, o melhor ponto de compra do Ethereum é o 1.800. Quando eu falei isso, teve um cidadão que ele falou assim que eu tava louco e ia esperar sentado o Ethereum a 1.800. Né? E daí eu respondi, se o mercado continuar nessa estrutura, o 1.800 é o melhor ponto de compra ainda. Né? Agora, se ele renovar a estrutura, aí o cenário muda. Claro, tá expandindo, né? Mas se ele não fizer isso, o melhor ponto continua sendo o 1.800. E para quem esperar sentado, parece que eu esperei mesmo, mas veio, né? No ponto de ônibus aqui. Então, pessoal, o mercado tende a capturar essa liquidez. Agora que a gente já tem bastante liquidez, né? Então, mesma coisa. O Ethereum subiu aqui. É armadilha. Tá? A armadilha vai voltar. Tá? Aonde que a gente vai comprar Ethereum? Lá na região de 1.800, 1.700 ali. Beleza? Com primeira zona de compra de Ethereum. Então, acredito que é uma boa aposta? Sim. E aqui que, para quem aguardou pacientemente comigo, vai conseguir comprar o Ethereum tranquilão, na paz, né? Sem euforia do alta infinita, que teve alguma pequena margem de erro de 4 anos para mais e 4 anos para menos, vai conseguir comprar o Ethereum bem baratinho aqui. E aí a gente tem uma expectativa de um bom movimento, tá, pessoal? Caso o mercado toque nessas regiões e se o Bitcoin ali fizer o que eu espero, de tocar na região também de 50 e 61.8 e ele começa a subir, eu acredito que ele subirá com a dominância caindo. E isso tende a levar as altcoins bastante para cima, as moedas que têm estruturas confirmadas. Coloque também uma coisa na cabeça de vocês, que não é todas as moedas que vão sair subindo infinitamente, não. Muito pelo contrário, viu, pessoal? Cuidado para vocês não ficarem presos em moedas aí, para não conseguir sair ou não realizarem e por aí vai, tá? Bom, deixa eu ver aqui agora. Deixa eu pegar minha listinha aqui que eu vou anotando o que eu vou falar hoje. Eu vou falar da AR. Bom, AR, basicamente a gente tinha uma expectativa aqui também de movimento, que era mais ou menos fazer um movimento parecido com isso aqui. Certo? Então o mercado ainda está fazendo esse tipo de movimento, né? Em AR. Tá fazendo esse processo de correção, quebra de estrutura, o mercado está fazendo o seu processo de mitigação. E agora, quando o mercado chegar aqui dentro dessas zonas, que é lá abaixo do 15, entre o 15, que vai até na região de 8, é uma região extensa, tá, pessoal? Tem que ver como o mercado vai se comportar. Se você não tem AR, eu aguardaria uma entrada de confirmação dentro dessas zonas. Agora, se você tem e tem vontade de aumentar a sua exposição, eu também aguardaria uma entrada de confirmação, dependendo de como for esse movimento dentro dessas zonas aqui de 14 a 8, tá? Então, para vocês terem base, quando a gente vem aqui em AR, que eu falo para vocês, pessoal, se o mercado for meio rápido, for lá na região, as moedas tendem a subir bem. E se a gente colocar como consideração a AR aqui, tá longe dela tocar lá ainda na região de 11, 12 lá, né? Que é o order block mensal. Ela pode até parar um pouco antes, 13. Pode, eu duvido muito, mas pode, tá? Mas ainda tá longe. Então, eu acredito sim que o Bitcoin vem mais um pouco para baixo,
tá? Deixa eu ver a dominância do Bitcoin, que era isso que eu ia ver, eu esqueci. A dominância do Bitcoin é o seguinte, ó. Esse movimento que eu marquei para vocês, ontem o mercado veio aqui embaixão quando o Bitcoin estava caindo e vocês provavelmente perceberam que quando o Bitcoin caiu meio forte, que foi nesse movimento da dominância aqui, ó, as altcoins praticamente não se mexeram, caíram bem pouco. E para aí a galera que quando eu falo aqui, olha, quando a dominância fizer isso, 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 aí vem um ou dois e fala, ah, se o Bitcoin cair, tudo vai cair. Claro que vai, mas cai com menos agressividade ou sobe com menos agressividade, dependendo da dominância, tá? E aqui é a mesma coisa. Então, quando as altcoins começaram a cair, quando a dominância voltou aqui fazendo a alta aqui no gráfico de 4 horas, ó. E se a gente levar em consideração que todo esse processo aqui é um processo de acumulação, né, que na teoria já estaria confirmado aqui o Spring, o mercado tende a subir e fazer mais ou menos e chegar lá próximo da região que eu acredito que ele pode ir, que é a dominância dos 60, 62 lá. E aí, pessoal, se eu estiver certo, a dominância entrará numa baita queda. E se o Bitcoin tocar lá na região, acredito que as altcoins tendem a fazer uma bela movimentação de alta, tá? Então é isso. Vamos falar da Lido. Lido. Bom, Lido renovou o fundo, hein, pessoal? Ó, Lido renovou o fundo. O que a gente tem que prestar atenção aqui agora? Tá vendo que ela ainda está dentro do order block, né? Ela ainda está dentro do order block. Só que a gente tem uma nova apoia, a gente tem uma apoia antiga lá embaixo, lá na região do 0,60. Certo? O mercado pode ir lá? Poder ele pode. Poder ele pode. Aí, como que a gente vai saber se ele quer subir daqui ou ele vai lá embaixo? Como que a gente pode saber disso? Hã? A gente pode saber disso se o mercado vem aqui e faz esse tipo de movimento. Dependendo de como ele for, claro. Por quê? Porque o mercado vem de uma renovação de fundo e para quem tá lá na área de membros ou quem já fez o curso aí sabe do que eu estou falando, né? Sobre esse tipo de movimento após essa captura aqui de baixo. Então aí o mercado estaria confirmando esse movimento pra gente e ele estaria dizendo que a probabilidade dele subir daqui é alta. E não necessariamente ele voltaria lá embaixo, tá? Ah, eu tenho lead e eu quero comprar mais. Eu aguardaria basicamente um movimento parecido, porque se ele não fizer isso, a chance dele ir lá embaixo, lá no 0,70, 0,60, até um pouco menos talvez, é gigantesca. Beleza? Então isso é lido. Agora se ela faz esse movimento aqui, ó, excelente, tá? Excelente. Se ela fizesse daqui esse movimento ainda, seria muito bom. Vamos ver qual mais moedinhas aqui que a gente pode falar. Vamos falar da Render. Não esqueça de deixar seu like, né, pessoal? Para apoiar o canal e o YouTube entregar esse conteúdo para mais pessoas. Bom, vamos lá. Render. O que a gente tem de Render? Essa região que a gente estava falando lá, ó, semana passada, retrasada, seria muito importante quando se o mercado subisse daqui, quando ele fez esse candle grandão de alta, subisse devolvendo na mesma moeda, deixando esse Fair Value Gap da mesma altura, que ia se tornar um inverso Fair Value Gap aqui. Porque o mercado basicamente ele indicaria que ele subiria para voltar, né? Mas ele poderia subir até bem, lá na região de 10, 10,50, 11, no caso de Render aqui. E seria um ponto importante para a gente fazer uma baita realização ali, né? Desde a nossa entrada em Render, que foi aqui na região de 5. E aí, a gente realizaria para recomprar aqui embaixo. Né? Isso foi um dos pensamentos. Se o mercado tivesse feito esse Fair Value Gap na mesma altura. Então, foi o que eu havia falado para vocês prestarem bastante atenção. Era se o mercado deixaria o Fair Value Gap na mesma altura. Porque seria muito importante. Como o mercado não fez, o que o mercado mostra a partir desse momento pra gente? E esse não é um fundo forte. Ele não é um fundo que a gente pode se apoiar para o longo prazo. Porque o mercado ele veio de uma captura de liquidez e ele não mostrou algumas reações que a gente precisa
a partir desse movimento. Então ele induz que mesmo que ele suba daqui, futuramente ele tende a perder esse fundo. Entenderam? Então o que a gente tem para render? Ah, render resolve subir daqui. Vamos supor que o mercado agora resolve subir. Eu acho difícil, mas vamos ver, vamos supor que ele resolve subir. E ele vai até lá em cima. Eu tenho render, né? O que eu vou fazer? Eu vou realizar. Se ela foi lá na região de 10, 10, 50, 11, eu realizo. Por quê? Porque daí eu recompro tudo aqui na região de 3. Não acredito que o mercado vai lá até lá em cima agora não, tá, pessoal? Pelo que o mercado fez aqui, eu acredito que ele vem para baixo primeiro, tá? E agora, onde que eu vou terminar de comprar? Já que eu acredito que ele vai para baixo. Na região de 3 é a zona de compra, 2,83 em render. Então você tem que montar um DCA dentro das regiões corretas. O DCA da região correta não é aqui. Não é aqui onde os caras mandam comprar e agora finge ser o bobo da corte, né? O DCA dentro das regiões de desconto, pessoal. Ó, região de manipulação do mercado. Tenho falado bastante sobre isso para vocês. Certo? E, pessoal, não tá errado você comprar na região de manipulação. Deixa eu deixar bem claro isso para vocês. E não tá errado. O que tá errado, que eu sempre falo para vocês, é que a 90% das pessoas, ou até mais que isso, quando vai fazer uma compra desse tipo, ou até mesmo aqui numa região dessa, né, que a galera fala que é para comprar infinitamente, o rompimento do topo, né? Porque é uma das coisas que mais falham em todo o mercado financeiro é rompimento de topo ou rompimento de fundo. Quem compra rompimento, né? Isso no day trade lá. Mas o rompimento ele tem uma estatística de falhar mais de 80%. E como que a galera manda comprar um rompimento? Você está jogando contra a probabilidade do mercado, contra a estatística. Então não tem muita lógica, né? Então, pessoal, o que é o errado é que quando ainda a pessoa vai fazer uma compra dessa, como eu acabei de falar, não é errado comprar na zona de manipulação, até porque geralmente na zona de manipulação o mercado sobe para depois ele voltar. O errado é que a galera tem lá, vamos colocar aqui como exemplo 100 mil, a galera tem uns 100 mil que juntou a vida inteira, aí o cara coloca os 100 mil inteiro numa região dessa aqui. Aí o mercado começa a derreter 30, 40, 50%, esse cara aqui vai sair fora. Porque ele vai falar, eu vou perder meus 100 mil? Vou nada, vou salvar 50. Minha família já vai me matar, mas eu vou salvar 50. É isso que acontece com a maioria das pessoas, pessoal. Porque eu sei também que uma boa parte é culpa da galera do YouTube. Porque a galera do YouTube que vende ilusão pra galera, para as pessoas inocentes. É eles que passam como isso aqui como uma coisa fácil. E o investimento, vixe, é só você comprar. Daqui 1 ano você tá milionário, daqui 2 meses você tá milionário. Quando eu brinco aqui e falo pra vocês assim, olha pessoal, a margem de erro do Alto Infinito é de 4 anos, né? É porque é. Quem tá aí mais tempo no mercado sabe que eles estão falando isso desde 2021. E pra quem não lembra, vou colocar aqui pra quem não lembra, ou pra quem não tava nessa época, quando eles já falavam em Alta Infinita, olha lá onde o mercado tava aqui, ó. Ó. Quando eles falavam em Alta Infinita, o mercado tava aqui, ó. Quando o mercado segurou no suporte aqui, que foi a época que eles começaram a fazer apostas aqui no mercado. O mercado não perderia os 50 nunca mais, não sei o que mais, não sei o que mais. A mesma história. É igualzinho. Eles estão copiando, eles estão fazendo Ctrl-C, Ctrl-V do que eles falavam lá em 2021. Quem tava, né? Não a galera nova. Os mais novos, ele fica só copiando mesmo. Então, pessoal, nessa época aqui, quem tá aqui sabe do que eu tô falando que é verdade, né? E muita gente sofreu com isso aqui, porque além do erro percentual de 4 anos que eles tiveram, né, pro Alta Infinita, que ainda, por sinal, nem aconteceu, né? O mercado fez esse pequeno cavalo de pau aqui, né? Que ele saiu lá da região dos 68, 70. 68, né? Época, nem lembro, 68. E ele fez uma pequena curva aqui acentuada, que ele foi parar ali na região de 15. Foi um pequeno desvio ali que ele pegou, né? Para depois ele fazer o processo de alta aqui. E só para vocês entenderem como depois as pessoas passam pano ou tentam mascarar o que foi falado, eles fingem que falou que é para comprar aqui. Aqui eles descartam. Esquece o que foi falado aqui nessa época aqui, vixe, fica para trás. Aí eles falam como se fosse aqui. Tá? Então, é por isso que eu falo para vocês, pessoal. Vocês
que vão fazer um investimento ou estudar, vocês têm que buscar conhecimento, pessoal. Não se acomodar. Porque quando a gente quer mudar de vida, a gente tem que correr atrás. Deus dá várias oportunidades pra gente no dia a dia, mas a gente tem que correr atrás. A gente não pode ficar parado, não. Tem pessoas que as pessoas querem mudar de vida, ganhar dinheiro no mercado, mas a pessoa ela não tem 30 minutos para assistir um vídeo. Na verdade, ela tem os 30 minutos, mas ela não consegue prestar atenção num vídeo de 30 minutos. Como, eu te pergunto, como que uma pessoa que não consegue assistir um vídeo ou uma aula ou alguma coisa do tipo de 30 minutos, que seja 1 hora, a pessoa pode querer vencer no mercado? Entende? Então, pessoal, o mercado financeiro não é um lugar fácil, ele é um lugar difícil. Aqui vocês estão contra os maiores bancos, as maiores corretoras, que passam bilhões ali semanalmente. E vocês acham que eles vão dar esse dinheiro aqui como se fosse um prêmio para todo mundo? Pessoa física, de forma fácil? Claro que não, pessoal. Isso aqui é uma selva. Tá? Isso aqui é literalmente uma selva, o mercado financeiro. Eles tentam tirar o nosso dinheiro de qualquer forma. De qualquer forma. Então, por isso que tudo que a gente faz tem risco. Mas quando a gente faz ali tentando comprar nas regiões corretas, nosso risco diminui. Buscar movimentos que já estão confirmados, nosso risco diminui drasticamente. Tá? Então, basicamente é isso. Vamos falar da Solana. Render, então ele ficou nisso daí, pessoal. Ponto de compra de render lá na região de 3, para ajustar o preço médio. Quem tá preso lá na região de 10, 11, lá, que eu já sei que é um monte de gente, tem que ajustar o preço médio na região de 3, tá? Tem que ajustar. Solana. Bom, Solana. Aqui tá um caso sério. Tô animadão hoje, hein, pessoal? Bom, Solana é o seguinte. O que a gente tem de Solana? Pessoal, a Solana, o que vai mudar dentro da minha visão aqui? Se o mercado for de fato ali para baixo, a Solana também deve chegar nessa região de 50,61,8. Só que aqui vai estar uma questão. Por quê? O mercado, uma boa parte, ele tende assim a induzir, nem sempre, tá, pessoal? Mas uma boa parte ele tende a induzir para cima para depois se utilizar da liquidez. Por exemplo, o Ethereum ele não fez esse movimento de alta, mas o Bitcoin no passado fez, por exemplo. O Ethereum no passado fez, né? E isso pode acontecer. Porque se o Bitcoin subir da região dos 50 e 61,8, basicamente a Solana também faria o mesmo movimento. Só que qual é o detalhe? O detalhe é que se o mercado sobe, no futuro ele também tende a voltar para pegar essa liquidez, que seria um fundo duplo. Isso nós estamos contando com a possibilidade do mercado deixar o fundo duplo. Se ele não deixar, vai muda a situação, pessoal. Simples. A gente está contando como o processo dele deixar. E aí, se o Bitcoin fizer o mesmo, ou a Solana fizer o mesmo movimento do Bitcoin que a gente tem de expectativa, isso poderia levar a Solana para cima, acima de 200. E o que mudaria dentro da minha visão? Nadinha. Se ela passa do 200, eu não deixaria voltar abaixo de 200 de jeito nenhum. Porque se ela voltar, ela vem para perder o fundo. Isso eu tô contando a possibilidade do mercado subir primeiro. Não dele dar uma tijolada para baixo, tá? Se acontecer isso, o que eu faria se eu tivesse Solana? Passou acima de 200, eu não deixo voltar. O que ela for continuar subindo, eu aproveitaria o movimento e vou embora com ela. Mas eu não deixaria voltar para baixo de 200, porque sei que se ela voltar, ela vem para perder essa região de liquidez, caso ela deixe. Beleza? Basicamente isso daí. NIR Protocol. Quando eu olho a NIR desse jeito aqui, eu lembro que quando ela tava aqui em cima, vou colocar no gráfico diário, que tem uma galera aí, e quando a NIR tava fazendo esse movimento aqui, de uma possível acumulação ou reacumulação, algumas pessoas disseram assim, é fácil, é dessa forma.
é fácil analisar o mercado como você tem uma boa estratégia. Aqui está um processo de acumulação. Resumidamente, a análise era isso. E eu disse claramente para vocês, pessoal, tomem cuidado. Porque quando eu tava falando da NIR, todo mundo perguntava sobre essa acumulação aqui. Por isso que eu tô falando disso, tá, pessoal? E eu falava, tomem cuidado, porque não dá para saber. Até que o mercado confirme o movimento ou faça o movimento. A gente pode ter uma expectativa de um stop curto, no caso aqui, para dar o movimento, né? E depois o mercado veio e reverteu aqui. Daí teve aquele cidadão que falou que é capaz, que eu tava louco da cabeça, que NIR nunca mais voltava abaixo de 4, de 3 aqui, que se fosse aqui, o stop dele tava aqui, né? Que ele ia ser liquidado. Lembra que ele quis ser irônico ainda? Ele falou, vou ser liquidado. Daí a NIR veio aqui, onde que a gente comprou, né? Bem o stop aqui. E pegamos esse movimento aqui, onde que a gente fez a realização. Certo? Então nós pegamos a compra de NIR literalmente no stop do pavio, né? Foi a região de 4,30. E a gente fez a realização de lucro em NIR aqui, que 50%, né? Já é uma graninha e tá tudo bem. E continuamos posicionado agora na região de 4,30 de NIR. Lembrando que lá na carteira, a primeira compra de NIR foi aqui, na região de 2,80. Então, sim, nós pegamos toda essa movimentação. E, para quem lembra quando eu falava aqui, pessoal, eu trabalho com o mercado financeiro. Eu vivo do mercado financeiro, eu não vivo do YouTube. Então, eu não posso ficar 4 anos, 5 anos esperando o mercado, rezando para o mercado subir para eu ganhar dinheiro. Eu preciso ver esse dinheiro. Preciso viver. Claro que eu não trabalho só com o mercado de cripto, mas eu não posso ficar parado. Então, por isso que eu trabalho realizando. Se eu comprei, e outro detalhe, sempre explico para vocês, eu sei que o mercado ele se movimenta através de zigue-zague. É que nem sempre o zigue-zague é simples. Ah, vem aqui, quebra a estrutura, volta. Não. Às vezes o mercado vai manipular bem mais para cima, para depois ele voltar. Mas eu sei que a grande probabilidade estatística é isso. O mercado trabalha através de zigue-zague. Então a gente compra, realiza. Ah, a gente realiza no topo, a gente vai acertar o topo? A gente vai acertar próximo ao topo. Por quê? Porque o mercado ele para em lugares, deixa eu colocar no semanal, lugares específicos. O mercado não para nessa região ali porque ele acha bonitinho. Porque existe alguns pontos. O que que é isso aqui? O Fair Value Gap. O Fair Value Gap é o quê? Alvo. Olha lá os 50%. Entende? E aí você pega uma movimentação igual a gente pegou de NIR, 2,80 lá. Pega uma movimentação de 142%, né? Opa, deu mais, sabia que tinha dado mais de 142. 200%. E aí você não vai realizar? Ah, pessoal. Não tem nem como. Ah, você não quer sair tudo porque você tem a falsa ilusão que o mercado vai subir infinitamente reto? Se realiza o seu lucro, pelo menos. Então, 200%. A gente está no mercado que mais paga aí, pessoal. Se a gente colocar em média que um bom investimento aí, vamos colocar seguro, vai pagar de 2 a 3%. Você está ganhando 200 aqui, não tem por que não realizar. Tá? Eu acho que, como volto a falar para vocês, eu acho que os tempos são outros. O mercado não vai, acredito eu, fazer o mesmo. Claro que a gente vai ter uma boa puxada de alta, acredito eu, né? Mas o mercado não vai sair subindo 1.000, 2.000%, igual a galera acha, não, tá, pessoal? Esses valores ilusórios que a galera fala aí não tem nem base. Eu já falei isso para vocês há muito tempo. Nenhum acertou e nem vai, tá? Então, basicamente, NIR, o que a gente tem aqui? Falei para vocês também no panorama passado e retrasado. E quando o mercado não toca exatamente no order block, pessoal, faz esse tipo de movimento, na sua maior parte tende a ser uma armadilha. Porque o mercado parou antes, né, do order block para gerar uma liquidez. E isso é muito bom quando acontece isso. Porque o mercado está gerando aqui uma liquidez antes desse movimento. Então, mesmo que ele suba daqui, também é uma armadilha para pegar essa liquidez. E aí sim, acredito, para fazer esse tipo de movimento. Ah, e se ele vem direto? Se ele vem direto, não tem problema nenhum. Pau no gato na compra, 2,83 novamente. E aí, estamos comprados no 4,30, ajuste de posição, 2,80, comprado em NIR. Ah, e se ela resolver ir lá na extremidade? Se ela resolver ir na extremidade, a gente olha lá aonde estão as pós e vamos terminar de montar a posição. Por quê? Porque a estrutura do mercado é aqui até aqui agora.
Então essa é a pernada de impulsão. É essa pernada que está mandando no mercado. O mercado quebrou aí a estrutura, está fazendo o que aqui? O que eu sempre falava para vocês, processo de mitigação. Certo? Então basicamente é isso daí. E a Matic, hein? Vamos falar da MKR, depois a gente vai falar da Matic. MKR, ó. Olha lá onde que já estamos. Agora aqui é o seguinte. A gente tinha falado bastante da MKR, né? Sobre alguns possíveis movimentos. Quais seriam os possíveis movimentos? Como ela veio na região de manipulação, ela poderia ter feito um movimento parecido com isso aqui. Para depois ela fazer isso aqui. Lembra que eu acabei de falar para vocês assim, ó. Geralmente, o mercado na zona de manipulação, ele sobe para fazer o processo de indução, né? Para colocar a galera na compra e depois se utilizar desse movimento. Não foi o que ela fez, mas eu também tinha falado que se ela não fizesse, ela poderia voltar aonde? Na região de 1.100, 1.200 aqui. Provavelmente ela vai pegar essa liquidez aqui, ó. Que é na região de 1.253. Ela vai pegar isso aí, pessoal. Tá? Então, se ela parar aqui, já tome cuidado se você for comprar, porque é uma armadilha também. Então, na região de 1.250 aqui, se ela sobe daqui, é armadilha. Porque já tá vendo aqui que é um fundo duplo. Então, o mercado tende a pegar isso aqui, tá? Agora aí vai de você. Ah, eu quero comprar ela ou eu quero ajustar meu preço médio. O que você faria, Smart? Eu aguardaria uma movimentação de confirmação. Por quê? Porque aqui eu tenho que ver como que o mercado vai reagir. Certo? Eu tenho uma região aqui de POI. Opa, eu tenho uma região de POI, eu tenho uma região de order block, uma região de demanda. Aqui há interesse comprador, certo? A nossa maior zona de volume da MKR, infelizmente, olha onde é. É lá no 800, 600. Então é bem longe, é onde também existe um Fair Value Gap. Entendeu o que eu quero dizer? Por quê? Porque ela pode dar uma porrada aí até lá embaixo? Ela pode, pessoal. Ela pode. Por isso que eu aguardaria uma confirmação. Porque se o mercado vem aqui, captura a liquidez e ele confirma o movimento a partir dessa zona, beleza, eu posso comprar aqui. Agora, se ela não confirma e vem lá embaixo, aí eu compro lá embaixo. Entenderam? Então a maior zona de volume dela tá lá na região de 800, 600 ali. E casa com o Fair Value Gap semanal. Deixa eu ver se ele tá no mensal também. Tá no mensal também, ó. Tá? Essa zona que eu estou falando aqui da região de 1.100 aqui é um order block mensal. Pode segurar ela? Pode. Só que aqui dentro eu aguardaria uma entrada de confirmação. Tá? Basicamente é isso. Vamos falar da Polygon. E agora? Vou olhar o gráfico da Pool ou da Polygon? Eu vou olhar da Polygon. Bom, o que muda na Polygon aqui pra gente, pessoal? Por enquanto, nada. Por enquanto, nada. Ah, você tem todas as Polygons ainda? Tenho, tá? Não mudou nada, tá, pessoal? Ah, já mudou, beleza. Graficamente, o que a gente tá falando aqui? O que vai mudar, que vocês têm que ficar esperto, é sobre a relação aos objetivos. Por quê? Lembra que eu falo para vocês, quando o mercado ele faz um movimento, ele tende a pagar esse movimento, certo? Então, se eu tenho uma estrutura formada em Polygon, o mercado tende a pagar ela. Quando que o mercado não vai pagar? Se o movimento for anulado. Acontece no mercado se anular certo movimento? É claro que sim. É por isso que existe comprados e vendidos, tá? Mas enquanto o mercado não anular, eu posso contar com o alvo da estrutura, tá? E como citei para vocês semana passada, não tem problema nenhum se ela dar uma estilingada aqui para baixo, abaixo dessa zona de liquidez, desse fundo, que é abaixo do 31, né? E talvez ir até 0,25, 0,20 lá, não tem problema nenhum. O que não poderia acontecer é ela quebrar a estrutura. Por quê? Porque se ela quebra a estrutura para baixo, o que é quebrar a estrutura mesmo? Fechando a linha abaixo, pessoal. Se ela faz esse fechamento abaixo, ela estaria anulando esse movimento de alta. E o que vai mudar? Vai mudar porque ela vai ter que criar um novo movimento. E aí, o que a gente tem de expectativa quando o mercado quebra uma nova estrutura? Engate o processo de mitigação. Então, a única coisa que mudaria era isso. Se ela fizesse esse movimento de quebrar a estrutura. Isso é importante, tá, pessoal?
Porque se ela não quebrar a estrutura, só dar um pavio aqui para baixo e voltar, segue com a estrutura aqui. Beleza? E aí, os alvos seguem o mesmo. Só vai mudar ou ter alterações aqui se ela fizer esse movimento de anular a estrutura. Por exemplo, quando a gente pega bem aqui o movimento da pool, né? Pol, sei lá como que fala esse negócio. Deve ser Pol, né? Polygon. Sei lá. Também não me interessa ficar falando o nome correto, não. Cadê? Vamos lá. Quando a gente pega o movimento, ó, basicamente ela tá fazendo um movimento aqui de baixo, né? Desde a queda, né? Que foi a região lá que ela não pegou uma realização aqui no 1,10, depois ela foi lá em cima e fez a manipulação do movimento. Tá? Então, ela tá na região normal, porque quando a gente olha desse gráfico aqui, tá começando o gráfico novo. Tendência de baixo. Sim, mas aí quando a gente pega o gráfico antigo, era uma tendência de alta ainda. Mas o mercado aqui, do jeito que ele tá, ele tende a renovar esse fundo. O que a gente vai ter que ficar esperto é sobre a estrutura. Porque o que eu quero explicar para vocês aqui é o seguinte. Vamos supor que a Polygon lá... Aqui, cadê o 0,20? Ó, o 0,20 é lá embaixo. Lá na linha vermelha. Certo? Vamos supor aqui que a Polygon vem aqui dar uma espetada para baixo. Pavio. Abaixo desse martelo aqui que ela vai estopar. Certo? Sem quebrar a estrutura, ela volta para cima. Continua aquela estrutura lá grande dela. Certo? Agora, se ela vem aqui e quebra essa estrutura aqui, ó. Isso é ótimo, né? Pós, na região do 0,34. Nossa, 0,31 parece que tá com divergência. Deixa eu olhar isso aqui. Eu que tô meio doido aqui. Não, tá certo. Eu vi errado mesmo. Então, pessoal, aqui, ó, cadê? Se ela quebra, vou pintar isso aqui bonitinho, essa aí estrutura para baixo, o que que acontece aqui? Acontece que daí eu tenho uma pernada mandatória ao contrário. Que seria essa máxima, vamos supor que ela foi até no 0,20, só que com a estrutura quebrada. Até essa mínima. Vamos colocar aqui que ela colocou um fechamento aqui. E a estrutura dela ficou isso aqui. O que que vai mudar? Vai mudar que, ó, a minha região de manipulação segue, é igual. A leitura é igual, segue aqui. Então o meu objetivo vai ser um pouco diferente. Por quê? Porque eu não estou comprado ali na região de 50,95. O meu trade, ao invés de ser um movimento aqui de buscar a região de 2 lá, seria um trade de mitigação. Eu estaria transportando o dinheiro aqui do ponto B para o ponto A. Ah, ela pode subir e quebrar a nova estrutura? Claro que pode, pessoal. É isso que eu tô querendo explicar. Só que daí o que que aconteceria? O mercado veio aqui de baixo, fez um novo movimento, quebrou a estrutura. O que que ele tende a fazer? O processo de mitigação, que é o que vocês estão vendo nas moedas agora. Então a única coisa que mudaria em Polygon é se acontecesse isso. Deu para entender? Então, se não acontecer, segue a mesma coisa. Os objetivos, a leitura e tudo mais. Então, só a estrutura aqui que vai mudar. Tá, pessoal? Então, basicamente é isso. Então, tudo bem tranquilão. Fetch. E aqui, hein? Aqui a gente tem um movimento bastante interessante. Fetch, tá? Porém, a gente não tem uma estrutura confirmada ainda. Então, a gente tem aqui a aguardar alguns movimentos. Porque se ela quiser subir daqui, ela vai ter que quebrar a estrutura lá em cima, na região de 1,556. Se ela quiser subir daqui de onde ela tá. Certo? Agora, se ela não conseguir dar continuidade daqui de onde ela tá, ela tende a renovar esse fundo e tocar lá próximo à região do 0,652 ali mais ou menos, para aí sim talvez fazer esse movimento aqui. Tá? Então, basicamente, é isso aí que eu espero para ela. Acredito que pode sim ser uma boa aposta para o longo prazo. Bom, AVE. AVE. AVE tá nessa região enroscadíssima ainda, né, pessoal? Então, olha, tá um candle para cima, um candle para baixo, um candle para cima, um candle para baixo. A gente tá 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 dias nessa. 12 dias. Aqui é o que eu falei para vocês. Ela tem a possibilidade de pagar o alvo dessa possível acumulação? Tem, que seria essa região de order block aqui, né? Região de 160, 170, 180.
É todo esse, tô falando bastante, pessoal, porque olha o tamanho. É todo esse cara aqui, então é uma região extensa mesmo, tá? E vai dos 160 até a região 240, mais ou menos. Região bem grande. E aqui o que que mudaria? Pra mim, nada. Por quê? Se ela sobe daqui, eu já soltei, né? Que nem eu falei pra vocês. Porque eu não queria ficar preso nela, tá, pessoal? Eu não queria ficar preso nela. Porque a moeda, quando tem muita liquidez pra trás, assim, igual era a SDAO lá, sabe? A gente sempre fica na dúvida, quando que ela vai voltar lá pegar? Isso ela pode subir muito mais pra depois voltar? Pode, mas aí fica sempre a dúvida. Então eu não gosto muito disso, isso como eu trato o meu dinheiro, tá, pessoal? É, e a mesma coisa muda. Se ela consegue subir ali, eu não deixaria voltar não, tá, pessoal? Se ela continua pra subir aqui, eu não deixaria voltar mais não. Porque se ela volta pra dentro desse caixote aqui, ó, do 110, aí vocês vão lembrar do que eu tenho falado pra vocês. Lembra, ó, uma possível acumulação confirmada. Só que se o mercado não vai ali, ele pode virar uma distribuição. Entenderam? Então aqui é uma acumulação e na teoria ela tá até confirmada aqui. Pelo gráfico diário, né? Mas eu ficaria bastante esperto com ela, só não deixaria voltar. Só isso, tá, pessoal? Porque essas zonas de liquidez aqui de baixo é sim preocupante, tá? O mercado não costuma deixar isso aqui para trás, essas zonas de suportes aqui, antes de entregar o seu verdadeiro movimento. Não costuma. Não costuma, tá? Então é isso. Eu acredito que ela pode ser uma excelente aposta por longo prazo, sim, mas eu aguardo algum movimento dela um pouco mais nítido para que eu possa me apoiar no médio e longo prazo, tá? Eu ia falar de alguma moeda aqui, eu esqueci pra gente finalizar. Deixa eu ver se eu lembro aqui. Aquela Dog the Moon lá. A Dog the Moon. A galera parou de falar da Dog the Moon? A galera tá meio assustada, parece, com o mercado, né? Tá assustado não, pessoal. Isso daí é o mercado. Ó, vamos lá. Dog the Moon. Caras que falaram que compraram 1 milhão aqui, descarregaram 1 bilhão na cabeça de vocês, hein, pessoal? Os caras é maldosos, hein? Bom, o que que a gente tem? Ó, vamos lá. Expectativas de movimentos aqui. Em Dog. A gente deixou um novo fundo de liquidez aqui do mercado. Onde a gente tem um Fair Value Gap, uma apoia abaixo desse movimento em Dog. Então, o que que a gente tem que observar é justamente isso aqui, ó. Esse desenho. Essa captura de fundo e o mercado confirmar esse movimento. Aí, pau no gato na compra. Simplesmente assim. E aí, tem que tratar essa região do 0,55, 0,60 como alvo e depois só o rompimento do topo. Por quê? O que que vocês têm que prestar atenção aqui? Que o mercado estaria formando aqui, ó. Tá? Que é um boss. Uma quebra de estrutura macro. E aí, isso pode ser uma boa puxada para cima. Mas é só para vocês entenderem que o mercado funciona através de zigue-zagues, tá, pessoal? Por exemplo, aqui, ó, uma quebra de estrutura. E o mercado fez o quê? Mitigação. Então, o mercado tende a pagar essa estrutura se ele for continuar na tendência de alta e o movimento não for anulado. Então, ela pode se enrapar aqui para baixo, ó, tocar a dog, tocar lá na região do 001529, talvez até um pouco menos na região do 0001160 aqui, e para subir, começar a subir, pagar seu alvo da estrutura. Aonde a princípio é seu alvo da estrutura dela? A partir da estrutura que ela formou, o alvo é lá na região do 0012 305. Às vezes passa um pouco mais, tá, pessoal? Mas nós estamos falando aí de 990% para quem for comprar. Deixa eu colocar certinho aqui, vai dar menos, vai dar 700%. Para quem for comprar na região do 0001546. Tá? A gente está falando de uma porcentagem aí de 700%, basicamente, 695, caso ela respeite esse movimento. Beleza? Então, basicamente é isso daí, o panorama de hoje. Muito obrigado, pessoal, por todos que sempre comentam aqui no canal, tá? Espero sempre poder contribuir com o mínimo possível para vocês. Convido vocês a novamente participar da nossa área de membros. É bem baratinho para quem quiser lá, tá?
Lá a gente posta bastante conteúdo legal, a gente fala sobre tudo lá. A gente vai fazer algumas lives quando o mercado começar a subir, né? Sobre ajustar o preço médio, ajudar vocês nas moedas que vocês já compraram para ajustar o preço médio dessas moedas, beleza? Então, se você tiver interesse, vai ser muito bem-vindo lá. Um ótimo final de semana a todos vocês. Que Deus abençoe. Até mais. Fui!